estava assistindo o último jogo do Brasil e eu estava lá assistindo, e como sou psicólogo, sempre fico pensando um monte de coisa, né? Eu estava tentando encontrar uma explicação muito importante. Por que o Brasil perdeu as últimas Copas? Qual é a explicação que você dá? O que faltou? Faltou treino? Faltou exercício? Faltou comprometimento? Gente, na verdade, é muito difícil falar o que faltou. Vamos fazer uma análise do processo como um todo. Uma partida de futebol é trabalho em grupo, é comprometimento com as pessoas, é lidar com frustrações, é saber ouvir a torcida e não pegar o conteúdo do outro e jogar dentro de você. Isso é uma coisa extremamente difícil. É você saber lidar com hierarquia, é você trabalhar a sua autoestima, é gerenciar a ansiedade, gerenciar a frustração, é você andar além do seu limite físico, é você ter a mentalidade certa para a vitória. Olha quantos aspectos nós podemos conversar. Então, jogar futebol ou ganhar uma Copa do Mundo é muito trabalho psicológico. Por isso que tem tantos psicólogos trabalhando na área esportiva. Gosto muito de fazer esse tipo de análise porque explica o comportamento humano. Um jogador, por exemplo, que tem problemas familiares, não se dá bem com o pai, não se dá bem com a mãe, possivelmente não trabalha bem em equipe. Por quê? A primeira equipe da nossa vida é a nossa família. Pai, mãe, irmãos, tios, tias. Então, olha que coisa interessante. Não saber lidar com uma equipe, muitas vezes, é não saber lidar com família. Uma pessoa, por exemplo, que não tem disciplina no campo, ela pode ter desenvolvido essa falta de disciplina logo na infância. Os próprios pais podem ter provocado essa falta de disciplina. Analisar a performance de um jogador é analisar a performance de uma família. É analisar o processo educacional dessa pessoa. Não saber lidar com frustrações e não ter resistência psicológica também compromete muitos jogadores. E essa falta de resistência pode ter começado na infância, pode ter começado com a família. Então, é muita análise psicológica que nós temos que fazer antes de julgar se uma pessoa joga bem ou joga mal. Agora, eu acho o seguinte, estava até conversando com meu marido sobre isso. Existe uma coisa na vida que se chama profissionalismo. E muitas pessoas, quando atingem um sucesso profissional, elas acham que não precisam colocar empenho. Não precisam se dedicar ao mesmo tanto que elas se dedicavam no início da carreira. E muitos jogadores caem nesse erro. No início da carreira dão sangue, dão a pele, dão a perna, dão tudo que podem, mas chega um momento que a pessoa entra numa zona de conforto e não quer dar o melhor. Por quê? Porque a autoestima dela está desequilibrada e ela está muito autoconfiante e ela acha que ali está tudo certo, já está na Copa, já é um dos melhores do mundo. Então os jogadores sempre têm que trabalhar a autoconfiança e a autoestima. Eu até fiz um vídeo há um tempo passado falando sobre a questão da autoestima, porque a autoestima ela precisa ser equilibrada, nós não podemos trabalhar com os extremos. Sou extremamente confiante e sou extremamente inseguro. E quem trabalha com esporte, os atletas, tem que estar com uma autoestima equilibrada. Por quê? Porque falta de confiança faz o jogador perder. E excesso de autoconfiança faz o jogador perder disciplina. E disciplina é uma coisa extremamente importante, tanto para atletas como para jogadores de futebol, como para qualquer pessoa. Então, eu quero que vocês entendam que a mensagem no vídeo é essa. O Brasil, ele tem uma equipe de pessoas. E pessoas são movidas por emoção. Se as emoções não estiverem em pleno equilíbrio, não dá certo. Não tem como ganhar, não tem como performar. Por isso que é tão importante o trabalho psicológico no campo. Não é somente se preparar em sentido físico, tem que ter um preparo emocional diário. E isso tem que ser ensinado na base, quando o jogador começa com 12, 13, 14 anos. Tem que ensinar a ter uma estabilidade psicológica. Isso vale até para você, que tem filho, quer que seu filho seja um jogador de futebol. Não adianta você colocar na escolinha do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, se você não faz o básico. Dá estabilidade psicológica para esses adolescentes.
ensinar disciplina, ensinar foco, ensinar a lidar com hierarquia. Seu filho sabe lidar com regras, sabe lidar com você? Ok, então ele vai saber lidar com o técnico do time. Então formar um jogador é dar estabilidade psicológica. É ensinar o jogador a ter uma mentalidade de sucesso, a ter uma mentalidade para lidar com frustrações e ter uma mentalidade focada em disciplina. Eu só sei falar para vocês que não é simplesmente torcer. Nós temos que entender todos os aspectos psicológicos do Brasil, de uma Copa do Mundo, e entender, pessoal, não é só preparo físico que faz um craque, é preparo psicológico, resistência física, disciplina e saber lidar com frustração, coisa que muito jogador não sabe fazer. Se você quiser conteúdos de psicologia, relacionamento, desenvolvimento pessoal, me acompanha aqui no YouTube, porque semanalmente eu estou gravando vídeos e de vez em quando eu solto as minhas reflexões como essa que eu acabei de soltar.